Boa tarde, bem-vindos a mais um programa na TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, conciliadora e mediadora voluntária no Sejusc em Sorocaba. Dou também cursos de formação e de postura sistêmica. E eu estou aqui hoje, nós estamos aqui para conversar sobre os assuntos que dizem respeito a essas 3 leis básicas que regem os trabalhos das constelações familiares. Eu venho conversando com vocês, em cada programa eu converso um pouco sobre essas leis sistêmicas, qual é o olhar sistêmico para dentro dos assuntos e das encrencas familiares. E hoje eu quero falar de um tema que eu considero talvez o mais importante, pelo menos aqui neste momento, no nosso momento até enquanto sociedade, enquanto família, que é o tema pai. O pai. Qual é a importância do pai nas famílias? Porque o pai, dentro do nosso ponto de vista, e como a gente tem visto isso, o pai ele tem sido o maior excluído no momento nas famílias. E a gente vê pela lei, essas 3 leis sistêmicas, a primeira lei, e talvez a mais importante, é a lei do pertencimento. Porque tudo e todos têm direito de pertencer ao seu sistema familiar. E o pai é uma figura muito importante na nossa vida, porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Nosso DNA conta a história dos nossos genitores. E com essas separações todas, com essa dificuldade entre homens e mulheres, muitas separações, muitas vezes acontece uma alienação parental. E essa alienação, muitas vezes, ela é feita de forma velada, onde, de verdade, essas mães, elas não pretendem roubar dos seus filhos os pais. Elas pretendem, na sua mágoa, digamos assim, castigar, entre aspas, aquele ex-parceiro. Só que acabam comprometendo o relacionamento dos seus filhos e filhas com o genitor, com o pai. Então, por que é tão importante a gente falar disso agora? Quer dizer, é claro que eu já conversei com vocês em outros programas, não aqui pela TV Com, mas nos vídeos que eu faço, que estão todos ali disponíveis no Facebook, na página Uli Holtz Constelações Familiares, e vira e mexe eu trago de volta esse tema pai. Por quê? Porque esse tema pai, digamos assim, ele é muito importante. A gente precisa evidenciar, digamos, este óbvio. Ele precisa ser evidenciado. E o pai, o que é o pai na nossa vida? O nosso pai, ele representa o direito. Ele representa o direito na nossa vida. Ele representa aprender limites. Ele representa entender o que é certo e errado. Ele representa entender e aprender o não. Porque com a mãe o filho aprende a amorosidade, aprende o valor à vida, mais regras, limites. Isso é uma característica masculina, isso um filho, uma filha aprende com o pai. O pai ensina e leva o filho para o mundo. A mãe não leva o filho para o mundo. A mãe quer proteger, quer colocar embaixo da barra da saia. Então, se dependesse de mãe, estes filhos, eles não cresceriam, eles acabariam ficando na barra da saia dos pais. Eles ficariam eternamente nesse ninho. E quem é que apresenta o filho para o pai? É a mãe. O primeiro contato do filho é com a mãe. A mãe gera essa criança durante 9 meses, ela carrega essa criança. E quando essa criança nasce, essa criança mama pela primeira vez, o sistema digestório dela entende que é possível sobreviver fora do útero, então o primeiro sucesso dessa criança acontece com a mãe. E a figura da mãe é muito importante. Agora, o segundo passo é a mãe apresentar esta criança a este pai. Quando essa mãe não autoriza de alguma forma, e aqui, pessoal, eu não estou falando também de, digamos assim, de uma separação necessariamente. Às vezes a pessoa diz, mas eu convivi com meu pai. Meu pai esteve presente sempre, meus pais não se separaram, mas de alguma forma acontece, e com muita frequência, que esta mãe
essa esposa tem restrições ao que ela gostaria de ter recebido ou de receber ou de ver realizado por esse marido. Ela tem julgamentos e ela acaba misturando a relação dela com a relação do pai com os filhos. Porque de verdade, pessoal, eu, como esposa, não conheço o pai dos meus filhos. Assim como os meus filhos não conhecem o meu marido. Então, é muito importante saber e poder separar as coisas, porque quando eu olho para os meus filhos, eu vejo os dois. E se eu tenho ressalvas em relação ao pai, o que eu vou dizer? Digamos que essas minhas reclamações, essas minhas queixas, e as crianças ouvindo isso, o que elas pensam? Puxa, eu preciso me fidelizar à minha mãe. Minha mãe tem razão. Minha mãe é a mais certa. Minha mãe sabe das coisas. Então, eu sacrifico um pouco a minha relação com meu pai. E sem querer, eu me afasto. E quando essas crianças ficam aqui transbordadas de mãe, elas ficam, digamos, enfraquecidas em relação ao mundo. Porque o pai é o ir para o mundo. É o atrever-se e entender e conseguir administrar contrariedades. Um pai sabe o que é sentir-se sozinho. E aqui, pessoal, né, esse sentir-se sozinho, quando a gente tem aqui um homem que se casa, né, e nasce um primeiro filho, este homem, ele num primeiro instante, ele perde essa mulher dele um pouco. Por quê? Porque agora ela tem, a criança tem necessidades e ele precisa abrir mão um pouco dela. Então, ele também, digamos, se sente um pouco isolado e afastado e sozinho. E qual é o lenitivo desse homem? É o ir para o mundo, trazer o sustento para essa mulher e para essas crianças. Isso, pessoal, pode soar até um pouco machista, né? Porque hoje em dia a gente vê que nas famílias as mulheres precisam também se virar, porque é um orçamento familiar. E as mulheres contribuem muito e muitas delas até ganham mais do que seus maridos. Mas digamos que a função, uma mulher se sente realizada na maternidade, na função feminina dentro da família, que ela pode exercer com ou sem emprego. Agora, o homem, ele não tem como exercer o papel dele dentro da família se não for dessa forma. Ele não é capaz de gerar uma criança, ele não é capaz de nutrir, de dar um peito para uma criança, porque a mãe está cansada e precisa dormir, ele fala, pronto, agora você deixa comigo que fica comigo. Ok, tem a mamadeira, claro, mas nesse primeiro instante, ele não é fácil para ele estar neste lugar, quer dizer, ele se sente um pouco excluído. E esse lenitivo para ele é justamente o trabalho. Por isso é tão importante, mesmo que a mulher ganhe mais, mesmo que ela tenha um destaque talvez profissional maior do que esse marido, que ela valorize o tudo que ele traz. Porque dentro desse olhar, ele é capaz de ficar na família. Senão vai acontecer um afastamento, que pode ser só físico, digamos assim, eles continuam casados, mas existe um afastamento, apesar de estarem juntos, ou, de repente, até este homem pode encontrar uma outra pessoa e se enamorar, porque ele não encontra mais lugar nessa família. Então, é muito importante que essa mulher, sabendo disso, possa também trazer e apresentar essa criança para o pai, onde ela apresenta essa criança para o pai. E aqui, né, pessoal, o que a gente vê também? Que normalmente uma menina, ela se fideliza mais ao pai dela na primeira infância. Ela vira um pouquinho, digamos, a filhinha do papai. Digamos que ela também vai aprender um pouco este namorar o pai. Quer dizer, onde o meu pai é o meu super-herói, onde um dia eu também almejo encontrar um homem tão bom quanto o meu pai para mim. Então, chega na puberdade, a mesma coisa o menino se fideliza mais à mãe. Ele vira um pouquinho também, digamos, o cúmplice da mãe. Só que chega na puberdade, o que seria o esperado e o que seria o saudável para essas crianças. Uma menina, ela aprende a ser mulher com a mãe. E um menino aprende a ser homem com o pai.
Só que muitas vezes essas mulheres, elas não estão dispostas a abrir mão dos seus filhos, dos meninos, para eles irem para o mundo, digamos, com o pai. O pai, ele já libera uma filha com mais facilidade. Como é que a gente pode liberar, digamos, essa filha para aprender a ser mulher com a mãe? Quando simplesmente um pai chega e fala assim: puxa, filha, você é quase tão linda quanto a sua mãe. O que isso traz? O que isso faz e provoca nessa filha? Essa filha vai pensar: opa, peraí, eu achei que eu era a queridinha do meu pai. Eu achei que eu era a número 1 na vida do meu pai. Como assim eu sou quase tão linda quanto a minha mãe? E de repente ela fala: puxa, um dia eu quero me casar, um dia eu quero encontrar um homem como meu pai. Então eu preciso ir lá na minha mãe, aprender como é que ela faz para ficar tão irresistível para o meu pai. Porque assim, eu aprendendo a ser tão linda quanto ela, com ela, eu vou um dia encontrar alguém, um parceiro, que seja tão bom quanto o meu pai. Da mesma forma, esta mãe deveria empurrar esse filho para o pai. Só que isso não acontece, porque não é da natureza feminina soltar. A gente coloca embaixo da saia e a gente quer proteger, a gente quer segurar, porque a gente acha que ninguém cuida tão bem quanto a gente. E eu sou mulher, eu sei como é que é difícil a gente soltar. E tanto é que os povos, assim, as tribos, têm até ritual para isso. Existem povos indígenas que têm um ritual onde os meninos entre 10 e 12 anos, eles são roubados da tenda das mães, são levados para a floresta e lá eles são judiados. Então eles ficam 1 semana, 2 semanas, não sei exatamente o tempo, mas eles ficam na floresta com esses homens, com todos os homens, e eles voltam para a tribo homens. E nunca mais eles vão morar na casa, na tenda das mães. A gente tinha um pouco isso, um resquício disso ainda, é o serviço militar, mas isso já está muito diluído. E esses meninos acabam inundados de mãe. E eles inundados de mãe, eles não têm limites, porque a mãe não dá tantos limites. Os limites a criança aprende com o pai. E um filho sem limites, um adolescente sem limites, um jovem adulto, um adulto sem limites, um adulto sem pai, ele está muito mais propenso aos vícios. Vícios não têm limites. Por isso que a gente diz nesse trabalho que o Bert Hellinger, que é o criador do método, do que a gente usa como método das constelações familiares, mas que na verdade ele trouxe à luz esse funcionamento, essas relações ou essas leis relacionais, para que a gente pudesse entender o que encrenca as famílias, para entender também o que libera as famílias. Então, o que ele traz? Por isso que ele traz essa fala de que os vícios, adicções, quaisquer que sejam drogas, álcool, sexo, jogo, compras, comida, se bem que comida tem ainda também uma outra nuance que tem muito a ver com mãe também, mas tudo isso que é compulsivo, que é sem limites, tem a sua origem na falta de pai. Então, dentro desse trabalho de constelação familiar, o fundamental, o que a gente mais faz e faz o tempo todo, é devolver os filhos aos seus pais. Devolver estes filhos aos seus pais, mas devolver também aqui estes filhos aos seus pais. Onde esta mãe, digamos assim, quem é que salva a minha mãe? Os pais dela. Eu sou só o pequeno pirralho aqui. O meu DNA parte pai não tem jurisdição sobre o DNA da minha mãe, não salva a minha mãe. Onde é que está a força da minha mãe? Não está em mim, eu sou só o pequeno, eu não tenho como supri-la, eu tenho o DNA do meu pai também. Assim como eu não tenho como suprir o meu pai, eu também sou a pequena em relação a ele. E quem é que salva o meu pai? Os pais dele. Eles são os certos para ele. Ah, mas eles já morreram. Não tem importância. O nosso DNA conta a história deles. 50% pai e 50% mãe. E quando a gente devolve aqui os nossos avós aos nossos pais, mesmo que eu olhe para eles, e eu olho para minha mãe e coloco as costas dela, meu avô e a minha avó,
E atrás deles, os pais deles, e atrás deles, os pais deles, e atrás de todos a vida. É aí que está a força. E quando eu posso olhar para ela como grande, enxergá-la de novo como grande, enxergar o meu pai de novo como grande, aí sim eu posso voltar para o meu lugar de filho, onde é muito mais leve para mim. E muitas vezes, nessa alienação parental, quando essa mãe de alguma forma não autoriza esse filho a amar, a dizer sim ao seu pai exatamente como ele é, e ele se desliga de metade da fonte da vida dele, é como se dentro dele, no coração dele, isso é completamente inconsciente, tá, pessoal? É como se ele dissesse, como eu não posso dizer sim ao meu pai, ok, por fidelidade a você, eu digo não, eu rejeito. Porém, eu também não posso mais aceitar você, porque se você me rouba o meu pai, eu também não posso mais aceitar você. Então a gente vê muitas vezes, principalmente em divórcios, onde existe uma guarda unilateral, seja a guarda paterna, seja a guarda materna, que a materna é muito mais frequente, o que a gente vê acontecer? Uma fidelização àquele genitor que ficou com a guarda da criança, mas na adolescência acontece o quê? Acontece que também existe uma rejeição àquele genitor que ficou com a guarda. E nessa hora, este jovem fica vazio dos dois. E nessa hora é uma hora muito perigosa para esse jovem se encontrar com esses exageros, com essa falta de limites que ela deveria ter aprendido com este pai e não aprendeu. Então, nessa idade, por isso é que nessa idade é muito frequente esses jovens se encontrarem, por exemplo, em grupos, gangues, onde este chefe de gangue, onde esse líder representa um pai, representa uma figura de liderança, de poder, porque essa liderança deveria ter vindo do pai. E quando o pai foi roubado, automaticamente existe uma tendência a suprir isso num outro lugar. Bom, pessoal, o nosso tempo passa muito rápido, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas à medida que nós formos andando e progredindo nos programas, eu vou trazendo também estes temas, elaborando mais, para vocês entenderem o que significa também este tomar pai e mãe, porque esse nos devolver ao nosso pai e à nossa mãe, porque é aqui que está a nossa força. Pai no nosso ombro direito, a mãe no ombro esquerdo, atrás dos nossos pais, os nossos avós, atrás deles os bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, todos eles e a vida. E é aqui que nós estamos preenchidos e na nossa força. Senão a gente vai ficar procurando em lugares, projetando buscas sem resultado e em vão. Pessoal, muito obrigada, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato pelo telefone que apareceu aqui e também pela página no Facebook, que é Uli Holtz Constelações Familiares. Muito obrigada e até a semana que vem.